Que mais? Tudo se resume ao tempo. O que que se resumiu ao tempo aqui na vida desse ser humano, desse ser amado? Vamos lá. Se seis luz, isso me causa muita dor. Eita, tudo se resume ao tempo e isso me causa muita dor. Oxi, o que que se resumiu ao tempo que causa muita dor? E se isso causa dor, alguma coisa aqui que causa dor, acredito que essa pessoa só venha está sentindo essa dor depois de um tempo, ou deixou passar tempo demais, ou foi conforme o tempo foi passando, algo que aconteceu começou a causar agora ou hoje muita dor nessa pessoa. Mas vamos lá, vamos ver qual é a energia dessa pessoa amada de vocês. Vamos lá. Qual é a energia dela? Qual é a energia, espiritualidade, por favor? Qual é a energia? Qual é a energia? Sete de copas. Nossa, sete de copas. Meus amores, é alguém assim, se você vê aqui dessa ilustração, embora o celular não pegue muito foco, você vê aqui uma pessoa meia cabisbaixa, uma pessoa triste, cabisbaixa, uma pessoa assim que traz aqui nessa leitura uma pessoa para baixo, uma pessoa que realmente, olha, aqui nesse sete de copas, nessa ilustração, é alguém realmente que transparece aqui, está sofrendo, alguém que transparece sofrer aqui, alguém que não está sabendo lidar hoje, no momento de hoje que você está assistindo essa leitura, lembrando que a temporal é o dia que você assiste. Então, no momento de hoje que você está sentindo, essa pessoa ela traz uma confusão, traz aqui uma pessoa muito confusa e uma pessoa que não está sabendo lidar com a dor que está sentindo, com o sofrimento que está sentindo. Eu acredito, porque o sete de copas, ele fala muito de ter investido, eu acredito que hoje você esteja filtrando o que é para sua vida e o que não é. Eu vejo isso aqui. Então, assim, se caminhos se abriram para essa pessoa e ela resolveu se trilhar um outro caminho e por um outro, assim, por um outro direcionamento e não enxergando, né, a realidade na frente, por ela, sabe o que que eu vejo? Eu vejo uma pessoa que hoje traz um sentimento aqui que eu acho que ela não esperava, tá passando por alguma coisa, ela não tá sabendo lidar com alguma coisa. E lidar com alguma coisa que você tá fazendo. Eu não sei o que é, vamos lá. Alguma coisa aconteceu. Como é que tá a sua energia? Peraí, vamos abrir mais aqui pra gente entender. Afinal, a gente está falando da vida, né? Da vida de vocês. Então, assim, não é uma brincadeira, né? Sintonizar é uma leitura coletiva, mas as energias já estão envolvidas, já tem o destino, sabe? Já tem, assim, um endereço certinho para entregar. Nossa, a morte virou aqui na minha mão e eu fechei meus olhos, meus amores. Então, o que que eu posso falar aqui para vocês como essa cartinha da morte? A energia de vocês é de finalização. Então, assim, vamos lá. O que vem de informação para mim? Alguém está sentindo a dor do fim, mas está sentindo agora, de uns tempos pra cá. Porque assim que acabou, essa pessoa não tinha sentido ainda a mudança. E agora tá vendo a mudança, tá vendo realmente. O fim, tá enxergando o fim. Bateu na porta.
Bateu na porta a realidade. E a carta da morte traz o sofrimento que essa pessoa está sentindo. Então, assim, não tá sabendo lidar mesmo. É uma pessoa que direcionou a vida dela para uma outra situação, não se importando ou não se dando conta naquele momento do que ela ia sentir, mas era questão de tempo. Tudo se resume ao tempo, questão de tempo. Por quê, Bia? Porque foi questão de tempo para agora a ficha dessa pessoa cair. Que você tentou trazer essa mudança, que você tentou trazer o renascimento para dentro do relacionamento, que você correu muito atrás, não da pessoa, mas correu muito atrás de fazer dar certo. E hoje você que tem dúvidas na sua cabeça e tem dúvidas na cabeça dessa pessoa, se já não é tarde demais. Ela se questiona isso. Não é tarde demais. Então, assim, eu vejo vocês muito superando dificuldades aqui, depois de ter se decepcionado. Eu não sei o que aconteceu, mas ter se decepcionado. Às vezes aqui a gente pode estar falando de uma pessoa muito orgulhosa, de uma pessoa com o ego bem inflado, né? De uma pessoa que traga uma certa egoísmo, seja um pouco egoísta. Então, assim, hoje você não projeta todas as expectativas suas, mas nesse relacionamento. Porque aqui, ó, essa pessoa, ela entrou no sofrimento porque teve a expectativa do que ela foi viver quebrada, que ela se iludiu, cartinha das ilusões, das fantasias, tá? Ela se iludiu porque deixou mil coisas entrar no caminho de vocês, adapta para sua realidade. E aqui a expectativa dela foi quebrada, frustrada. E o que traz a dor aqui que o tempo passou, não importa quanto tempo, o tempo é diferente para cada um. Então aqui o tempo passou e agora essa pessoa vem tomando ciência da realidade. Da realidade. Deixa eu pegar só mais uma energia aqui, a energia do relacionamento. Como era. Porque aqui é fim, tá, gente? Aqui é término. Se você tá aqui, mas tá com a pessoa, Bia, só briguei, discuti. Ok, aí você pode ficar, pode ser que tenha informação pra você. Mas a princípio aqui, cartinha da morte, fim de um ciclo, fim de um relacionamento. Fim. Aqui a gente tá falando de fim onde a pessoa tá caindo a ficha, tá entrando na realidade, tá enxergando a realidade. E hoje tá trazendo aqui, não é alguém que está sentindo a dor do fim, tá? Mas deixou passar o tempo. Foi com o tempo que ela foi enxergar o tanto que ia doer. E isso tem a ver com a mudança que você teve. Vamos ver aqui a energia do relacionamento. Por favor, espiritualidade. Ais de espadas. O Ais de espadas, ele traz pra mim a verdade. Eu sempre falo isso pra vocês. Fala muito pra mim sobre uma questão que foi esclarecida ou que uma verdade que veio. E o Ais de espadas fala de corte. Então, confirmando aqui pra vocês, vocês estão cortados, separados, tá? Afastados. Vamos lá, vamos ver aqui o sentimento de vocês. Quero saber o sentimento de vocês, tanto seu quanto dessa pessoa linda que vocês trouxeram pra cá. Bia, linda nada, eu quero dar nessa pessoa. Gente, tira isso do coração, não vale a pena. Se liberta de mágoa, se liberta disso tudo, de rancor, ressentimento. Só faz mal pra gente, tá? Bia, não consigo. Consegue, a gente consegue. Um dia eu vou contar pra vocês na íntegra. É uma coisa que aconteceu comigo. E não questão de relacionamento afetivo, né? E questão de uma coisa assim bem complicada.
que aconteceu na minha infância e realmente eu liberei o perdão e ainda cuidei da pessoa até o final da vida dela. Então, é vantajoso, você fica leve, tá? Faça isso por você, vale a pena. Um dia eu conto essa história. Um dia eu conto pra vocês. Ainda não estou preparada porque eu choro. Ah, não é porque eu não perdoei. Eu choro porque vem a memória, né? Mas vamos mudar de assunto. Vamos lá. Ver essa pessoa pra cá. Vamos lá. Só mais uma. O que fez comigo foi uma pessoa que era pra me proteger, cuidar de mim, que eu olhava e era pra eu ter admiração, tá bom? E eu era uma criança. Mas vamos lá. Vamos lá. Então libere esse perdão aí que consegue sim. Todo mundo no seu tempo, mas consegue sim. Vamos ver o sentimento de vocês aqui, o sentimento de vocês, meus amores, pessoas lindas, vocês são lindos, sabia? Vocês são muito. A energia, cara, energia muito gostosa. Que bom que eu, assim que eu me conecto com gente maravilhosa, assim. Vamos lá, a última embaralhadinha. Vamos ver o sentimento de vocês. Quero saber o sentimento, porque a gente já sabe que se a pessoa tá sofrendo, né, com certeza existe você ainda dentro dela. Senão ela não estaria sentindo a dor do filho, ué? Vamos lá. Sentimento de vocês aqui. Sentimento. Por favor, espiritualidade. Eita, pulou. Gente. Ai de espadas. Vocês dois. Você, principalmente, ora. Duas vezes o Ás de espadas. Você está tratando essa pessoa com uma frieza fora do normal. Fora do normal, cara. Eu não sei o que é que aconteceu, que vocês cortaram essa pessoa da vida de vocês. Mas duas vezes você vê aqui a florzinha, nessa ilustração, a florzinha cortada. E aqui nessa ilustração, o escuro e um clarão na mente. E vocês observando algo. Tá vendo? Então, assim, existe um desafio emocional, mas existe aqui a energia. É como se estivesse se libertando de uma prisão emocional e passando por um processo doloroso. Eu não sei o que aconteceu, eu sei que vocês estão frios um com o outro e você está se esforçando para continuar assim. Se esforçando. De repente, essa pessoa precisa de coragem para assumir algo que você espera que ela assuma, ou não sei o que é, né? E ela não tem coragem, ela não tem força. E você, por mais que seja um processo doloroso, você vem agindo com frieza. E tipo assim, se eu tiver que tirar você da minha vida, eu vou tirar você da minha vida. Mas eu não, duas vezes, ó, eu não vou viver com essa dúvida. Então, assim, aqui tá o pensamento. Vocês estão deixando o sentimento um pouco de lado, estão muito assim na razão nesse momento. É isso que eu sinto aqui. Vocês estão na razão. Na razão, na racionalidade, no pensamento realmente, sabe? Com o coração lá na sola do pé. Então, assim, pode ser que essa pessoa tenha vivido alguma coisa em excesso, isso atrapalhou. Pode ser aqui que você tenha sentido uma falta de transparência dessa pessoa, que você quisesse que ela esclarecesse alguma coisa, colocasse alguma coisa em pratos limpos, ou assumisse algo, né? Então, assim, eu sinto uma indiferença aqui da parte de vocês. E assim, por você tá querendo justiça por alguma coisa, justiça por algo. E isso pede de vocês muita coragem. Muita coragem é o que diz aqui pra mim. Então, se essa pessoa achou que ia ser uma coisa assim,
que ia ser uma coisa assim que você estava fazendo da boca pra fora. O tempo, tudo se resume ao tempo. O tempo tá passando e ela tá vendo que você não está mudando. Mudando. Que você mantém ali o fim, que você tá resistente e que você cada vez está se distanciando na questão amorosa. Tá se mostrando desapegada, se mostrando uma pessoa vivendo mais o individual. E essa pessoa vem se sentindo péssima, péssima. A sensação de ser tarde demais tá causando dor nessa pessoa. Nossa Senhora, dor. Deixa eu ver, quero saber a situação de vocês, meus amores. Claro que não vai se encaixar pra todos. Ui, volta aqui, mas eu quero saber a situação de vocês. Fica aqui comigo. Vamos lá. Vamos lá. Situação de vocês. Por favor, Espírito pede. Pai amado, quando o universo quer falar, meus amores, ele fala e pronto. Por isso que eu sempre falo pra vocês, se conecte, agradeça, fala com a espiritualidade, porque ela fala com você. Aqui eu tenho certeza que tem pessoas aqui que pediram muito, pediram de coração, que fecharam os olhos, até mesmo antes de ver esse vídeo, fecharam os olhos e falaram. Falaram pro universo, falaram pro espiritual, fala comigo, me dê um direcionamento. É muito certo isso aqui. Quando a gente pergunta como tá a situação de vocês, vem um 5 de espadas. 5 de espadas, meus amores. Você vê aqui, ó, ele jogando as rosas de uma ponte. Então, assim, eu não vou dizer jogar pérolas aos porcos, mas eu vou dizer assim, cada rosa que essa pessoa joga é como se nascesse uma desesperança. Então, assim, entre vocês a situação é de discórdia. E esse Ás de Espadas, ele traz assim pra mim. Não o Ás de Espadas, o 7 de Copas. Traz aqui pra mim que tem um mal-entendido a ser resolvido, tem uma questão a ser resolvida. Mal-entendido é que não ficou tão claro, não ficou tão transparente, então falta algo. E o 5 de Espadas fala dessa discórdia. A situação pode ter sido, assim, como se fosse uma desonra, uma falta de compromisso dessa pessoa que, que gerou essa falta de harmonia que traz hoje uma hostilidade da sua parte. Não é por não aceitar, é por querer, sei lá, é como se você esperasse dessa pessoa o mínimo dela, a que ela tivesse a consideração de falar algo com você, tem uma coisa de falar. Só que a pessoa se limita, a pessoa se restringe. E por muitas vezes você se sente aqui perdida, tá? Perdida com a confusão. Porque, tipo assim, fala, gente, essa pessoa. Fiquei com essa pessoa há tanto tempo. E o pensamento que vem de você é de um abandono. É como se a pessoa não se importasse. Mas eu vou te dizer, seja lá o engano que essa pessoa tenha ido viver, porque ela foi viver um engano. As coisas mudaram, a cena mudou. E essa pessoa vem realmente sentindo essa dor aqui, tá? A mente dela tá agitada. E teve problema dentro do relacionamento de vocês. E foi um problema que deu pra varrer para debaixo do tapete. Não tem como mais varrer para debaixo do tapete. Como que essa pessoa está, meus amores? Vamos lá, como que essa pessoa está? Como essa pessoa está? Fala com a gente, espiritualidade. Como que essa pessoa está? Saudosa está saudosa, né? Vamos lá, como que ela está?
dentro do contexto dessa leitura. Peraí. Cartinha da força. Fazendo uma força tremenda contra algo que ela não consegue controlar. Que é a dor que tá dentro do coração dela. Pessoa, como que ela tá nesse momento se controlando, trazendo aqui, trazendo na energia aqui dessa leitura, meus amores de coração. Essa pessoa tentando controlar, e para alguns pode ser pelo orgulho com controle. Aí fica evitando, sabe? Pra se mostrar uma pessoa segura. Fica evitando se entregar aos instintos, porque já era aquilo que me diz que já era pra essa pessoa já ter ido atrás de você. Porque tem um magnetismo entre vocês, mas ela traz uma fraqueza, uma insegurança. Por mais que vocês se atraiam, essa pessoa recua. Pode ser por orgulho dela, ela achar que você iria atrás, lembra que eu falei? No início, a todo tempo, ela tá fazendo isso, porque ela tá de birrinha, Heloísa, tá? Adapta aí sua energia como você, quem é você. Então, assim, achou que você iria e você não foi. Achou que você tava de joguinho. Achou que você tava fazendo bico. Achou que você ia amolecer, se você já amoleceu alguma vez. Por mais paixão, por mais que tudo, eu sinto vocês recuando aqui. Essa pessoa pode ter tido uma falta de controle muito grande das coisas dela. E hoje eu vejo você resistente, você com uma força interna muito grande, trazendo o equilíbrio mesmo. E hoje reconhecendo até uma capacidade que você achou que não tinha, de mesmo sendo apaixonada por essa pessoa, conseguir se manter firme na sua decisão de não procurar. Eu sinto isso aqui, muito forte. Como essa pessoa te olha? Vamos ver. Ali tá, como é que ela tá? Tá no autocontrole. Já era pra ter ido, mas não vai, ó. Já era pra ter ido, mas não vai. Não quer dar o braço a torcer, não quer baixar a guarda. Prefere encarar um leão numa jaula do que assumir, trazer a verdade, assumir, pedir desculpas ou cortar o excesso de alguma coisa. Vamos lá. Que mais espiritualidade, por favor? Como essa pessoa, como essa pessoa te olha? Ou faz as cagadas, eu amo, gente, sempre sai o 8 de ouros aqui, seja lá qual for o tarô que eu pegar, você já reparar? Tem saído muito 8 de ouros. Como essa pessoa te olha, o 8 de ouros? Alguém muito valoroso, muito valorosa. 8 de ouros é alguém que você pode investir, é alguém que não é um investimento furado, é alguém que não é desperdiçar tempo, alguém que não é jogar fora, é alguém. Eu não sei se vocês conhecem esse ditado, mas você é alguém que é pau pra toda obra. Conhece esse ditado? Pau pra toda obra. É o que você é o que vem aqui. Então, assim, como te olha? Uma pessoa aplicada, uma pessoa. Essa pessoa reconhece isso. Que você coloca a mão na massa, que você vai junto, que você projetou ou projeta uma vida. E que você quer ter uma vida tranquila, não uma vida perturbada, conturbada. Então, essa pessoa reconhece isso. Agora, como essa pessoa te olha, hoje é vendo você se colocando como prioridade, porque você está inativo para essa pessoa. Você não está enganjada com essa pessoa, que foi incapaz de te trazer a clareza de alguma coisa. Ela, ela tinha que fazer das tripas ao coração para trazer essa clareza para você.
Então hoje é como se, não que você não tenha interesse, mas você se mostra desinteressado, até mesmo para você tá tentando mudar o seu foco para outra situação. Para outra situação. Sabe aqui, tipo, você tá num projeto que eu sinto hoje de construção aqui da sua vida. E você não vai parar e perder a oportunidade. É isso que eu sinto aqui. Em todas as áreas, você não vai botar só a cara nisso. Aqui, o 8 de 12 fala muito do aprendiz. Então, assim, essa pessoa vem aprendendo. E vem aprendendo, como eu falei, com essa indiferença que você vem dando. Porque essa pessoa pecou no detalhe. Eu sinto que ela pecou em algum detalhe. Então, tem uma mudança da sua parte, porque você queria algo que ela se recusou, que ela recuou e não te deu. E eu não sei o que é, mas você sabe. Vamos lá. Como essa pessoa te sente, como ela sente você, que ela vem sentindo, como ela sente você. Eita, virou aqui a cartinha do carro. A cartinha do carro. Como essa pessoa te sente cada vez seguindo em frente. O carro fala disso, né? Seguindo em frente, seguindo seus objetivos, seguindo as suas coisas. O carro fala de você tendo controle, de você buscando um rumo, de você agarrando oportunidades. Cansada de indecisão. E o carro ele vai se afastando. Como essa pessoa te sente, cada vez se afastando, cada vez fugindo da mão dela. Aqui tinha um entusiasmo da sua parte, tinha uma expectativa, tinha um desejo muito forte de fazer dar certo, de investir. Você investiu 8 de ouros e o carro você investiu, foi o investimento. Só que o que aconteceu te fez seguir em frente sem essa pessoa. Porque não adiantava você ter força de vontade, porque não dependia só de você para que tivesse sucesso. Então, assim, eu vejo uma oposição aqui hoje. E hoje eu sinto essa pessoa muito sem direção. Não sei pelo que ela se deixou levar. Eu não sei no meio do caminho onde ela se perdeu, no que ela foi apressada. Eu sinto hoje só uma coisa. Aqui. Essa pessoa não se posicionou como deveria se posicionar. E hoje ela te sente distante, mudada. E que mais que eu posso falar aqui pra vocês? Além dessa pessoa te sentir distante, eu posso falar uma coisa pra vocês aqui. Tem gente que, que sim, pegou as malas e foi embora. Tem gente que foi embora de casa aqui. Que coragem. Coragem. Muita coragem isso aqui. Falta, essa pessoa faltou disciplina nela em alguma coisa. Hoje ela tá sem direção. É. Essa pessoa pensa com que ela sente de você, sente a sua frieza ali, ó. De você acelerando, você se vindo em frente, você tomando controle da sua vida realmente, sabe? Dando outro rumo. Eu lembrei a palavra como eu queria falar. Você está dando outro significado à sua vida. Você está buscando outros significados para sua vida. Essa palavra estava dada dentro de mim.
E eu queria muito falar ela, porque para alguém vai ter sentido. Significado, direção, objetivos. Que o caminho seja longo pela frente, mas que você tomou a direção. E essa pessoa ela gostaria de estar mais próxima, chamar pra sair, sabe? Mas o relacionamento não avançou. Porque essa pessoa ia por aqui, ia por ali, não sabia por onde ir. E você sabe exatamente onde você quer estar e onde você quer chegar. Vamos lá. O que essa pessoa pensa? Universo. O que essa pessoa pensa? Eita. Nossa, dos sete de copas. Tá a energia do sete aqui. Sete de copas, a cartinha do carro é o sete. A gente tem o oito, que é a cartinha da força, e o oito de ouros. Sete, olha só, a cartinha número sete saíram duas vezes aqui. O número sete fala assim da espiritualidade, sim, o número sete me traz a espiritualidade, tal da espiritualidade entrando em ação, entrando para fazer algo, né? Então, seja lá o que não era verdadeiro, seja lá o que for falso, você não vai ser enganada. Não vai. Dois, número sete. Sete de copas. Você não vai ficar iludido e nem essa pessoa que você ama vai continuar nessa ilusão. Por quê? Porque a gente tem aqui, olha, o número cinco. E o número cinco, ele fala da evolução pessoal, do movimento, de grandes acontecimentos e de um libertar muito grande. E com a força, eu acredito que seja isso mesmo. Veio um despertar e vem um libertar muito grande aqui. E o número oito, que também veio aqui na leitura, o número oito é o número do infinito, meus amores, no centro da leitura. O número do infinito, aquilo que é a continuidade, aquilo que é contínuo. Então, assim, se a morte veio e fala de um novo ciclo do renascimento, de entrar no novo ciclo da transformação e de alguém que se arrepende de não ter feito algo. Então, assim, alguém que te corteja, alguém que te deseja, alguém que fantasia coisas com você. Alguém que deseja extremamente estar aí na sua vida. O que sente? Sente vontade de estar contigo. Sente vontade de viver situações que viveu com você, sabe? Olha aqui, fantasia, assim, bons momentos, fantasia momentos é, íntimos. Tem o fantasiar, né? O fantasiar é uma pessoa que vem, o que pensa, ela vem pensando muito nas coisas que estão acontecendo à volta dela. Porque, olha, o sete de copas fala de opções. O que adianta ter muitas opções se o sentimento dela é por você? Então, assim, isso são ilusões que tá vendo a clareza. Então, eu sinto que alguém que precisa, que vai decidir por uma situação, porque a gente abriu com mais de espadas, portal, e alguém que vive sonhando acordado aqui. Sonhando acordado. O que essa pessoa quer? Espiritualidade. O que essa pessoa quer? O que essa pessoa quer? Seis de ouros. Quer poder ter de volta todo o carinho, todo o amor, toda a integração que tinha com você. O seis de ouros é a troca. Essa pessoa tá sentindo a dor vem causando, né? A dor que vem causando nessa pessoa, aqui, a dor do fim, é a falta de troca entre vocês, né? Troca de olhares, troca de carícias, troca de beijo, troca de conversa, a troca. Essa pessoa, o que ela quer é a reciprocidade de novo.
que ao menos você sentir um pouquinho de você, ter um pouquinho de você. Então, é uma pessoa que traz aqui um desespero. Traz um pouquinho de desespero. Mas ela sabe que não dá pra ser mesquinha. Não dá. Não dá pra ser desigual. Quem, quem ri tem que fazer. Quem quer rir tem que fazer rir também. E hoje você não faz mais essa pessoa sorrir. Que hoje você trata ela com a sua indiferença porque alguma coisa ela fez. E ela não transformou na hora que era pra ter transformado, né? E o oito de ouros aqui, que é a continuidade, o oito é o infinito, né? Me diz aqui que você vai conseguir, eu não sei o que você quer, mas você vai conseguir. Fala isso pra mim aqui. Essa pessoa vem aprendendo com os próprios erros dela, que ela precisa se equilibrar. Aqui fala também muito da pessoa fazer o investimento para voltar a falar com você, para voltar a ter a sua atenção. A sua atenção. Precisou passar por isso para ter esse aprendizado. Vamos lá. O que essa pessoa esconde? O que essa pessoa esconde? O que essa pessoa esconde? Espiritualidade. Vamos lá. O que esconde? Três de copas. Não é que ela esconda. Aqui, três de copas sabe que o que leva é o triângulo, né? Como veio aquele Ás de Espadas, veio o fim doloroso. O Sete de Copas fala de opções, outras opções. A cartinha da força fala de tentações, de desejo, de confundir uma atração física com um amor verdadeiro, um amor de fiel. O Ás de Espadas fala de uma verdade que veio. Você vê aqui, ó, cortando a rosa, tá vendo? Simbolizando aqui, ó, uma dor onde tudo despedaçou. Então, três de copas, o que essa pessoa expandiu e que você descobriu porque é que você já sabe. Ela se envolveu com uma outra pessoa ou ela tinha uma outra pessoa quando você entrou na vida dela. Entrou uma outra pessoa aqui na jogada. É o que esse três de copas, ele vem com muita clareza aqui falando. Pra quem sabe do que eu tô dizendo. Então, assim, um ciclo se encerrou. E se essa pessoa estava com alguém, esse ciclo se encerrou. Porque essa pessoa, ela quer retornar ou quer iniciar. Ela quer resolver. Então, assim, o Três de Copas fala de festejar pra quem quer ainda essa pessoa de volta. Porque aqui fala que vai dar muito certo tudo. Que essa pessoa vem bater esse papo, vem ter essa conversa. E eu vejo muitas pessoas aqui já agradecendo. Porque esse corte aqui vai ser feito. Não vai ficar nada escondido. Não vai ter outras opções. Porque dentro do coração dessa pessoa, como eu falei, tem você, tá? Vamos lá. O posicionamento em relação a vocês, meus amores. O posicionamento em relação a ti que tá aí. Aí, calma aí. Um posicionamento em relação a ti. Vamos lá, vamos baralhar. Posicionamento. Hum, posicionamento caiu. 10 de espadas. O 10 de espadas fala de acabar com o sofrimento. O fim de um sofrimento. 10 de espadas fala isso. O fim de um ciclo, o fim de um tempo de sofrimento. Então, eu ver essa pessoa tendo realmente, olhando para o aprendizado que ela tá tendo, finalizando algo porque ela tá mal, porque ela tá triste, porque ela sente que perdeu você. E essa pessoa ela quer se restabelecer.
Acredita ainda que você tá chateada, que ela precisa recuperar o relacionamento, mas sabe que você tá chateada. Então, assim, o posicionamento pra quem sabe que essa pessoa estava com alguém, tendo um relacionamento, ela dá fim a esse relacionamento, tá? Pra viver com você. Finalizando um ciclo, meus amores. Finalizando um ciclo. Vamos lá. O que que essa pessoa vai fazer? A posição que ela vai ter é finalizar algo por você. Eu não sei o que é, tá? Finalizar um sofrimento, finalizar um relacionamento, finalizar alguma coisa por você. Vamos lá. O que vai fazer espiritualidade em relação a você? O que que vai fazer? Aí de paus. Amei. O que vai fazer, meus amores? Vocês já conhecem as cartinhas. Ais de paus. Essa pessoa, ela vai em busca, ela vem em busca de uma nova oportunidade. Quer entrar numa nova fase de desenvolvimento. É uma pessoa que, assim, é completamente atraída por você. Você causa entusiasmo nessa pessoa, paixão. E, assim, a vontade de transmutar é por conta dessa conexão. Então, é uma pessoa que quer regenerar. É uma pessoa que tá no instinto impulsivo, tá? Impulsivo. Tem essa conexão, não é só uma conexão de carne. É além da cama. É além da cama, meus amores. Eu posso falar isso pra vocês, que é além da cama. Oh, eu fui olhar o fundo do deck. Olha o casamento. Tô falando que é além da cama. O quatro de paus. Pra falar pra você que muita gente aqui vai dar em casamento. Ou que vai restabelecer o casamento, vai estruturar tudo de novo. Pega essa energia. Escreve aí nos comentários, amém, assim seja. O que você sentiu no seu coração. Aqui fala de regeneração. Fala de uma pessoa que quer estar na sua vida. Aqui fala de fertilidade. Tem gente aqui que vai realizar não só o sonho do casamento, como o sonho de montar uma família, reconstruir a família. Que lindo isso. Que lindo. Aí eu bati na taça para confirmar. Fala assim seja, amém. Amém, assim seja. E assim será. Precisou passar o tempo, precisou sentir que te perdeu para entrar nessa energia. Deixa eu pegar aqui uma mensagem para vocês e vou pegar uma última cartinha de direcionamento, conselho, direção. Vamos ver o que a espiritualidade traz para vocês. Vamos lá. Escolhas. Todos nós temos escolhas. E assim a vida se modifica, encolhendo ou se expandindo em proporção à sua coragem. Então você teve coragem de dar um chega pra lá nessa pessoa, de dar a sua indiferença, para que ela acordasse, para que ela aprendesse. E ela aprendeu. Ela aprendeu, porque aqui tem uma escolha, ó, o sete de copas, tem uma escolha. E escolher por aquilo que traz a felicidade, porque essa pessoa está sentindo dor no coração. Vamos ver aqui com o tarô, uma cartinha de conselho, direcionamento para vocês. Vamos lá. Rei de Ouros, meus amores. O Rei de Ouro fala da estabilidade, não perca. Não perca seu tempo, não fique com medo, porque o Rei de Ouros, ele fala da estabilidade vindo, o Rei de Ouros fala de segurança, tá? O Rei de Ouro fala de segurança, então não tenha medo. E fala que você tem muita sabedoria para lidar com essa situação, tá?
Então não, pra você que quer, não desacredite. Você tá lutando por uma coisa que eu, pra te fazer melhor, te fazer bem, fazer esse relacionamento crescer, né? Que é o crescimento desse relacionamento, que é a intenção maior aqui. Então esse rei de ouros veio falando pra você ter força, porque você tem maturidade e você tá influenciando, como você não tem rodeio. As coisas vão ser as claras, prático e objetivo. Então assim, tem lealdade aqui. Você vai poder confiar nessa pessoa, mesmo que leve um tempo. Tá, ela foi egoísta, foi. Ela foi desrespeitosa, foi. Mas o tanto de contratempo que ela passou não se compara, porque hoje vocês vão sentir mais o pé no chão. Então a pessoa vem pensando muito no assunto. Fique tranquila. Mas sempre, como ainda você tá fazendo, se coloque como sua prioridade. Tá bom, meus amores? Então é isso. Tira um print disso aqui, ó, que isso aqui é importante, ó. Isso aqui é lindo demais pra vocês. Meus amores, gratidão, um beijo pra vocês. Vocês são incríveis. E a transformação, olha, tá acontecendo. Olha aqui, ó. A transformação vem acontecendo. Não fique com medo. Não fique. Aconteceu o que você desejava. Tá acontecendo o que você desejar. Tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui.